E se a política externa dos Estados Unidos estivesse prestes a passar por uma de suas maiores transformações? Hoje, a gente vai mergulhar fundo num documento que propõe exatamente isso, a Estratégia de Segurança Nacional de 2025. É um possível roteiro para o futuro e nós vamos analisar as ideias centrais dele. Olha, este documento, que termina com uma assinatura que deixa clara sua autoria, é bem mais que um simples relatório. Ele é apresentado como a base, o alicerce mesmo, da política externa e de segurança numa possível segunda administração Trump. Ele basicamente desenha uma visão de mundo bem diferente da que a gente vê hoje. Para a gente entender esse plano a fundo, a gente precisa primeiro entender a base de tudo. O próprio documento já começa definindo o seu conceito principal. Afinal de contas, o que ele quer dizer exatamente com a palavra estratégia? A resposta é bem direta. Estratégia é um plano concreto, realista, que conecta os fins com os meios. Ou seja, não se trata de ideais abstratos, sabe? É mais uma avaliação pragmática do que se quer e de como se pretende chegar lá. Essa definição é a lente através da qual toda a política externa do documento é pensada. Então, a primeira parte dessa estratégia é um diagnóstico. E um diagnóstico bem contundente. Antes de propor um futuro, o documento se dedica a desconstruir o passado, detalhando o que ele considera serem os erros fundamentais da política externa americana desde o fim da Guerra Fria. As críticas são bem diretas e abrangentes. O documento argumenta que o globalismo e o livre comércio acabaram esvaziando a classe média, que os aliados passaram seus custos de defesa para os Estados Unidos e que essa busca por uma dominação global permanente foi um erro estratégico que, no fim, esgotou os recursos do país. Ok, depois de apontar o que considera os erros do passado, o documento apresenta a sua visão de futuro. É exatamente aqui que a filosofia America First começa a ganhar corpo, com um conjunto de objetivos bem claros para redefinir o papel dos Estados Unidos no mundo. O primeiro pilar dessa visão é a soberania. O documento defende um controle total sobre as fronteiras e sobre o sistema de imigração. A segurança territorial aqui não é tratada como um item qualquer, mas como a condição essencial para todas as outras formas de segurança nacional. Em seguida, vem o pilar econômico, a reindustrialização. É uma resposta direta àquela crítica ao globalismo, sabe? A estratégia clama pela criação da base industrial mais robusta do mundo. A lógica por trás disso é clara. A força econômica interna é fundamental tanto para a prosperidade em tempos de paz, quanto para a autossuficiência em tempos de conflito. O terceiro pilar dessa visão é a energia. O objetivo é o domínio americano em fontes como petróleo, gás, carvão e nuclear. E isso não é visto só como uma questão econômica, mas como uma ferramenta poderosa de influência global, que reduziria a dependência de outras nações e fortaleceria a posição dos Estados Unidos no mundo. Certo, a visão está estabelecida. Mas como ela se transforma em ação? Aí o documento detalha o seu plano, apresentando os princípios e as prioridades que vão guiar a política externa na prática. E aqui a gente vê uma distinção filosófica central. De um lado, o que o documento chama de realismo flexível, que é basicamente aceitar as nações como elas são, buscando boas relações sem tentar impor mudanças sociais. Do outro lado, o idealismo, que é criticado por tentar remodelar o mundo com base em valores específicos, uma abordagem que essa estratégia considera que falhou. Além desse realismo, outros princípios formam a espinha dorsal do plano. A paz, através da força, por exemplo, sugere que um poderio militar forte é o que melhor evita conflitos. A isso se somam a tendência ao não intervencionismo, a primazia do Estado-nação e a exigência de mais justiça nas alianças e no comércio. Para enfatizar uma das prioridades principais, o documento usa uma linguagem que não deixa dúvidas. Essa citação resume bem a posição do texto. A segurança das fronteiras é o elemento primário da segurança nacional. A segurança econômica é vista como algo inseparável da segurança nacional. O plano para isso se desenrola em 4 etapas que estão interligadas. Começar com um comércio mais equilibrado, depois garantir os suprimentos essenciais sem depender de ninguém, reindustrializar o país e, por fim, fortalecer a base industrial de defesa para produzir em larga escala. Mas como é que esses princípios todos se aplicam na prática ao redor do mundo? Bom, a estratégia então detalha a sua abordagem para as principais regiões geopolíticas da América Latina, a Europa e a Ásia. Para o hemisfério ocidental, a estratégia vai buscar inspiração na histórica doutrina Monroe, aquela que se opunha à interferência europeia nas Américas. O documento propõe um corolário Trump a essa doutrina, com o objetivo bem claro: restabelecer a proeminência americana na sua vizinhança.
A aplicação desse corolário seguiria um plano de 3 etapas. Primeiro, apoiar parceiros regionais para ajudar a criar estabilidade. Depois, expandir a rede de contatos para se tornar o parceiro preferencial da região. E, por último, usar a força econômica e diplomática para empurrar para fora a influência de potências adversárias. Já em relação à Ásia, a estratégia é apresentada com um objetivo duplo e muito claro. Por um lado, vencer a competição econômica futura e, ao mesmo tempo, evitar um confronto militar ali na região do Indo-Pacífico. Para a gente ter uma ideia da dimensão econômica dessa competição, o documento cita um número específico. A projeção de uma economia de 40 trilhões de dólares lá na década de 2030 é vista como a principal ferramenta para manter a liderança americana. Para a Europa, as prioridades políticas que o documento aponta representam uma mudança de rota bem significativa. O texto fala em restabelecer a estabilidade com a Rússia, incentivar a Europa a assumir mais responsabilidade pela própria defesa e frear a ideia de uma expansão contínua da OTAN. Bom, depois de analisar todas essas partes, a gente pode começar a juntar as peças. Qual é, então, a ideia central que unifica esse documento estratégico inteiro? Olha, essa citação talvez seja a que melhor resume a filosofia America First que está em todo o texto. A ideia de que é natural e justo que cada nação priorize a si mesma é apresentada como o fundamento de toda a política externa dos Estados Unidos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental. Se a estratégia é que cada nação coloque seus próprios interesses em primeiro lugar, como isso remodela o mundo? O que acontece com as alianças e com a cooperação global quando um nós talvez seja substituído pelo eu? É uma questão que, sem dúvida, vai definir a próxima era da geopolítica.